Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Dando continuidade às nossas aulas de planilhas, a aula 19 eu vou falar de amplitude, máxima, mínima, média, desvio padrão e um índice que eu criei, tá certo? Pois bem, você tá avaliando os alunos com notas de 0 a 10, e você deseja fazer um índice de proficiência de 25 em 25 pontos, né, ou de 50 em 50. Aí, como é que eu faço isso? Então, você tem que se lembrar de um conceito da estatística, que é a amplitude. O que é amplitude? Você tem várias medidas e você pega a menor medida e a maior medida. A distância entre elas, a diferença entre elas é a amplitude. Então, se eu pegar aqui um exemplo hipotético, 10 alunos com notas entre 0 e 9,5. Aí, se eu fizer o cálculo com as notas zeros, a média vai ser um valor. Se eu fizer o cálculo sem a nota 0, a média será outro valor. No vídeo anterior da aula 18, eu expliquei como é que calcula a média sem o zero, certo? Então, nesse exemplo aqui, somando as 10 notas, eu encontrei 55. Como tem 10 alunos, vou dividir 55 por 10, fica 5,5. Como as duas notas do meio é 7,5, então a mediana também é 7,5, tá certo? Agora, se eu quiser saber essas médias sem utilizar o cálculo do zero, aí eu vou dividir 55 dividido por 7, porque tem 7 notas aqui, que vai dar 7,9. E a mediana fica 8. Veja que deu uma variação muito grande na média, só porque eu tirei aqueles 3 zeros dali, tá certo? Aí, se eu olhar a nota máxima, continua 9,5, mas se eu olhar a nota mínima, de 0 foi para 5, tá certo? É a nota mínima. Então, quanto seria a amplitude? Seria 9,5 menos 0, contando com os 0, ou 9,5 menos 5, sem contar com os 0. Aí a amplitude seria 4,5. Então, está aqui a amplitude 9,5 e a amplitude 4,5. Pois bem, e esse índice? Eu fiz o cálculo semelhante ao cálculo que é feito lá na prova Saeb. Aí eu olhei, quanto é que vale a proficiência? Aí vale 400 a proficiência, está aqui 400. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei a média menos a menor nota, que é o desvio, tá certo? A média menos a menor nota é o desvio. E vou dividir a maior nota menos a menor nota. Opa, maior nota menos a menor nota é a amplitude. Então, quando eu faço essa divisão da amplitude, a média, o desvio dividido pela amplitude, eu vou ter um valor que vai ser relativo justamente a esse desvio e a essa amplitude. Eu vou multiplicar pelo índice. Então, se o índice que eu quero é 400, né? Aí eu multiplico por 400. Se eu quiser um índice de 500, aí eu multiplico por 500. Se eu quiser um índice de 1.000, eu multiplico por 1.000. Então, observe aqui que só em retirar os zeros, eu já modifiquei o índice, que eu acho ele mais real do que eu colocando os zeros. Porque colocar o zero pode ser aquele aluno que é especial, que não fez nenhuma atividade, né? Aquele aluno que respondeu em branco, né? Aquele que entregou a prova em branco. Então, eu coloquei utilizando, sem utilizar os zeros. Mas você poderá, ou mesmo aquele aluno que faltou, né? Você pode fazer o cálculo sem os zeros e você multiplica esse valor pela participação das turmas.
é um resultado mais justo, tá certo? Então vamos lá, o índice de 400 aqui, para essa média de 5,5 ficou 231, observando essa amplitude. Para uma média de 7,9, observando essa amplitude de 4,5, já ficou um índice de 254. Veja que deu uma melhorada, não foi não? E olha que a média aumentou bastante. Aumentou mais de 2 pontos, 2,4. E a amplitude aumentou bastante. Então, esse índice aqui, sem os zeros, para mim ele fica mais justo, matematicamente falando. E se eu pegar esse índice e multiplicar pela participação, aí é que vai ficar mais justo ainda, tá certo? Então, índice de 500, aí ficou 317. Índice de 1.000, 634. Onde é que na prova SAEB tem essas aplicações? Ó, o índice de 500 é quando a prova é de nível de 5º ano. O índice de 500 é quando a prova é de nível de 9º e de médio, certo? Varia de 450 a 550. E o índice de 1.000 é quando é de 2º ano do ensino fundamental, certo? Que as proficiências, a escala, ela varia, tá certo? Elas mudam. Então tá aqui, numa média de 7,9, o índice ficou 254. Se a média fosse de maior do que isso, com certeza o índice seria maior. E olha que ele leva em conta a amplitude, porque quanto maior a amplitude, o que é amplitude? É a diferença da maior nota e a menor nota. Ou seja, se a menor nota for muito distante da maior nota, esse índice cai. Então, as notas têm que ficarem aproximadas, certo? A média tem que estar alta, né? E a diferença entre as notas deve estar baixa, ao redor da média, certo? A maior nota foi 9,5, a média foi 7,9 e a menor nota foi 5. Aí ficou variando aí, tá certo? Entre a maior nota 2,6 e 1,6 na realidade, né? E a menor nota 2,4. Ficou uma variação muito grande, não é assim? Da amplitude. Por isso que o índice foi desse jeito. Se você gostou desse índice, você pode utilizar na sua sala de aula, certo? Na sua rede, que vai se aproximar com aquele resultado lá do SAEB. Vamos testar para ver? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, também no Saveal, viu? Até a próxima. Fui!